Então, como estamos dizendo, né? Então vamos trabalhar então recurso ordinário constitucional e o recurso de embargos de divergência, né? Então é esse o objeto da nossa aula de hoje, tá? Então, tá compartilhado aí, né? Tá, beleza. Então, meus amigos, vamos lá então, vamos falar primeiro então do ROC, né, o recurso ordinário constitucional, então, que recebe essa sigla ROC, e os embargos de divergência, cuja sigla é o EDIV. EDIV, tá? No STJ. O STJ saiu tava fora do ar, né? Não sei se vocês viram, né? Entrou um hacker lá e acabou com tudo, né? Uma coisa horrorosa, né? Então, é um dos problemas de a gente ter o processo virtual, né? O processo eletrônico, né? No system is safe, né? O medo que eu tinha acabou acontecendo, né? De hackers entrarem, eles entram naqueles sites americanos ultra protegidos, por que eles vão entrar no nosso aqui, né? Ainda mais do nosso judiciário brasileiro, né? Então, enfim, uma lástima, né? Lamentável fato. Mas enfim, então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui um primeiro ponto, né, para a gente falar do ROC, que o recurso ordinário constitucional, então ele tem assento constitucional, ele está previsto na Constituição Federal, e assim como o RESP, né, e o RE, e o assento dele, né, ele é cabível junto ao STJ, tá? Eu até trouxe aqui os dispositivos constitucionais para a gente analisar. Olha que interessante. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, então está no artigo 105 estamos falando da Constituição Federal, ok? Então, Constituição Federal. Compete ao STJ. Aí o inciso segundo. Né? Tem aqui os três pontinhos, né, que eu pulei. Não vou colocar todos os dispositivos que não tem necessidade. Então, julgar, olha, em recurso ordinário, né? Tem questões aqui de cunho penal, essa letra A é penal, então eu vou me abster, né? O que vai nos interessar é a letra B e C. Então, olha, o STJ ele vai julgar o ROC em recurso ordinário. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, ou do DF, né, obviamente, e territórios. Aqui que está o ponto, ó, que você tem que mentalizar. Quando denegatória da decisão. Então, o primeiro ponto que você tem que mentalizar sobre o cabimento do recurso ordinário constitucional, então, é que ele tem um cabimento muito específico. A denegação de mandado de segurança, que é uma ação civil, né? Que tem a mesma hipótese, reparem no caso de habeas corpus também, tá? A mesma situação, o mesmo texto, só que só mudou, ao invés de ser mandado de segurança, que eles colocaram habeas corpus. E também, mesma situação quando for denegado o habeas corpus, né? Então, essa primeira hipótese, né, bem na verdade, nem precisava, né, ter colocado letra A e B, era só ter colocado letra A, né, os habeas corpus e mandado de segurança, vírgula, né, decididos em única última instância, que aí você economizaria, né? Mas enfim, eles preferiram colocar dois dispositivos, né, falando disso, então até fiz um esquema aqui, né? Então você está adiante. Então o que nos interessa, nós estamos falando de processo civil, né? Então o que nos interessa aqui, então mandado de segurança, né? Então você vai estar diante de caso de competência originária do tribunal para julgar o mandado de segurança. E é uma decisão muito específica. Então vai depender do conteúdo da decisão. Esse é o grande ponto que você precisa mentalizar. O cabimento do ROC. Tem que ser, então, que tipo de decisão? Uma decisão denegatória. Então perceba, você impetrou mandado de segurança no TRF, no TJ ou no TRF, né? Pus aqui um outro esquema para nos ajudar. Bom, você impetra aqui, né, então, o mandado de segurança, né? Você impetra aqui no TJ, no TRF, e você tem a ordem denegada. Esse é o grande ponto. Tá? Deixa eu só colocar aqui mais uma outra seta aqui.
para facilitar a nossa vida. Espera aí que meu computador deu uma travadinha de leve. Até arrepio quando eu vejo o computador travando. Tem um mal-estar aqui, meu amigo. É por menos, né? Meu Deus. Bom, então, ó. Você tem a impetração, então, do mandado de segurança aqui, né, junto ao TJ ou TRF. E se a decisão, então, for denegatória, esse é o grande ponto, né? Então, se houver a denegação, denegar é negar, né? Uma coisa. O que é denegar? Negar. É só você tirar o D aqui, né? Só você tirar isso aqui. Então, mas enfim, de direito é incrível, né? Eles gostam de florear, né? Gostam de florear. Então, meus amigos, então você vai impetrar o ROC junto ao STJ, tá? Então, esse é o grande ponto, que é a instância superior. Então, juízo ACO, o TJ, o TRF, com relação ao cabimento do mandado de segurança. Então, se você impetrar o mandado de segurança aqui, né? Então, a denegação... Então, imagina, lembra que eu te falei, teve algumas situações, né? Por exemplo, aquela questão do agravo do instrumento que eu te falei, quando o STJ não tinha se posicionado ainda, né? Sobre o cabimento do agravo, né? Que agora eles abriram as possibilidades, né? Sempre que você estiver diante de uma situação urgente, você pode interpor o agravo do instrumento junto ao TRJ, TRF, né? Mas tinha doutrinadores, né? Que falavam o seguinte: olha, se você estiver diante de alguma situação que não estivesse ali previsto no artigo 1015 como cabimento do agravo, então você tinha que impetrar mandado de segurança. Contra ato judicial, contra ato do juiz aqui, ó. O juiz de primeiro grau, né, o juiz estadual, o juiz federal. Você tinha que impetrar o mandado de segurança onde? Aqui, no TJ ou TRF. E aí? E se o TJ ou TRF denegasse o mandado de segurança? Aí você vinha com um recurso ordinário junto ao STJ. Então, porque você impetrou o mandado de segurança aqui, junto ao TJ ou TRF, foi denegado, não é? Então, cabe o ROC para o STJ. Agora, vamos mudar o panorama. E se nós tivermos a denegação aqui, ó. É que tá travando. Not responding. Adoro. Né? Então, se for denegação aqui, né? Junto ao... Deixa eu arrumar esse trem aqui. Não sei o que eu... Se você tiver a denegação aqui, então, junto ao STJ, então você impetrou, né? Você impetrou o mandado de segurança no STJ. E o STJ denegou. Aí o recurso ordinário, o ROC, deixa eu pôr aqui inserir aqui outra coisa para facilitar a nossa vida, meus amigos. Né? Então, estou falando de ROC. Tá? Só para facilitar aqui. Ok. Então, o ROC. Então, você vai ter ROC ou para o STJ ou ROC para o STF. Então, se a denegação for aqui junto ao TJ ou TRF, ROC para o STJ. Certo? ROC para o STJ. Se você impetrou mandado de segurança no STJ e houve a denegação do mandado de segurança, aí o ROC vai para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto que você precisa mentalizar nessa hipótese, tá? Vamos nos atentar aqui primeiro com as hipóteses de cabimento, depois a gente fala dos demais elementos do ROC. Então, vamos lá ver o que diz a Constituição Federal. Então, ó, compete ao STJ, né, o que a gente estava vendo. Então, julgar recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de Estado, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Ok? E no STF? Ó, o STF eles colocaram tudo num só. Olha que espertos, ó.
Colocaram tudo numa linha só. Só que o STF, a competência do STF está no artigo 102 da Constituição, do STJ está no artigo 105, tá bom? São todos dispositivos constitucionais. Estamos falando da Constituição Federal. Então, olha lá o que diz o artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Beleza, né? Cabendo-lhe, aí o inciso segundo, né? Vou pôr aqui de novo, né, os 3 pontinhos, né? Que eu pulei trechos, né, do artigo. Coloquei só o que nos interessa. Então, julgar em recurso ordinário. O que eles vão julgar em recurso ordinário? O habeas corpus, mandado de segurança, habeas data. Perceba que não tinha o habeas data lá, né? No cabimento do STJ, né? Mandado de injunção, decididos em única instância, perdão, pelos tribunais superiores. Então, se atentem para esse detalhe, tribunais superiores, se denegatória a decisão. Ok? Então, no caso de denegação. Tá? O habeas data e o mandado de junção são consideradas ações cíveis. Então, poderíamos incluir aqui, né? São writs constitucionais, né? São ações constitucionais, de estatura constitucional, então, extremamente relevantes. Então, de pouco uso, né? O habeas data, o mandado de junção, né? O habeas data bem mais inusual, né? O que a gente tem aqui, em imensa maioria dos casos, é habeas corpus, perdão, no penal e o mandado de segurança no cível, né? Então, como nós estamos falando de cível, eu dou ênfase aqui ao mandado de segurança, né? Mas saiba também que o habeas data e o mandado de junção também são ações cíveis, né? Cível no sentido de não penal, tá? Uma classificação bem tradicional falava isso, né? Que será uma ação cível tudo aquilo que não for penal, tá? Então, voltando aqui, então nós temos, sempre que você tiver diante de caso de competência originária, para julgar o MS, sempre que a decisão for denegatória, né, cabe o ROC, né, o recurso ordinário constitucional, então ele será cabível para ou o STJ ou o STF. Se for denegatório, você impetrou o mandado de segurança em segundo grau, e foi denegado. Então, o ROC vai para o STJ. Se você impetrou o mandado de segurança, habeas data, ou mandado de injunção junto ao Tribunal Superior, qual é o Tribunal Superior que nos interessa aqui? É o STJ, né? Quais são os outros tribunais superiores que nós temos? Vocês já sabem. O TST não nos interessa, isso aí é processo do trabalho, direito e processo do trabalho. Tem o TSE, também não nos interessa, isso é direito eleitoral. Temos o STM, também muito menos nos interessa. É matéria de direito militar, né? Então, dentre os tribunais superiores que sobraram, só tem o STJ. Então, aqui o que vai nos interessar, então, o STJ, né? Vocês viram lá que a Constituição fala em Tribunal Superior, então, o Tribunal Superior que nos interessa é o Superior Tribunal de Justiça, né? Então, que tenha denegado o mandado de segurança. É disso que nós estamos falando, tá? E ainda lá o texto constitucional ainda fala não apenas de mandado de segurança, mas fala também de habeas data e mandado de injunção. Ok? Então aí o recurso ordinário constitucional, o ROC, vai ser endereçado ao STF, tá? Então, cuidado com esses detalhes, meus amigos. Então, essa aqui é a primeira hipótese de cabimento. Até hoje, eu só tive a oportunidade de fazer um ROC, e foi justamente uma decisão denegatória em segundo grau. Olha que exemplo interessante. Eu tenho uma amiga, que é advogada aqui em Uberaba, ela passou no concurso do TRF da terceira região, né? TRF3. Concurso lá para analista. Um belo concurso, né? Então, ela passou dentro do número de vagas e o TRF não chamou. O Tribunal Regional Federal não chamou da terceira região. Mesmo estando dentro do número de vagas. Hein? Aí,
ela viu que não ia ser chamada, ela impetrou mandado de segurança. Eles seguraram o recurso, não julgaram. Achei até uma sacanagem ali que eles fizeram. E depois denegaram, né, porque tinha passado o prazo. Né, acabaram denegando o mandado de segurança. Aí ela que impetrou o mandado de segurança, que ela é advogada. Aí, então, nós tivemos então impetração então, do mandado de segurança junto ao TRF, né, o objeto era a questão do concurso, e ela tinha tido a ordem, né, de segurança denegada. Ela queria falar, e agora? Eu quero recorrer, o que eu faço? Ela me procurou, eu falei, olha, você foi contemplada 2 vezes. Uma das poucas hipóteses de cabimento do ROC você preencheu, né? Você impetrou o mandado de segurança junto ao TRF e esse mandado de segurança foi denegado. Então, cabe o recurso ordinário constitucional. Ela pediu para eu fazer, fiz o recurso ordinário constitucional para o STJ. Né? Então, foi aí que a única hipótese que eu tive de fazer esse famoso ROC, né? Recurso ordinário constitucional. Mas na área penal, né? Na área penal é muito comum. É muito comum. Então, os caras impetram habeas corpus no TJ, no TRF, é denegado, o habeas é denegado, e aí eles entram com o ROC no STJ, né? É muito comum, tá? Ou então impetram o habeas corpus junto ao STJ, o STJ denega, aí eles vão ROC pro Supremo Tribunal Federal, tá? Só um segundo aqui. Então, olha que interessante. Essa é a primeira hipótese de cabimento do ROC. Bom, a segunda hipótese, que eu coloquei aqui para vocês, eu já comentei ela em outras aulas, né? Nós temos no caso das causas internacionais, né? Então, que você tem ali Estado estrangeiro, organização internacional, que litigue contra município, né? Não, Estado membro não. Tá errado aqui. Ou pessoa domiciliada no Brasil. Então, eu trouxe aqui o texto constitucional, né? Essa hipótese aqui, ó. Compete ao STJ julgar, então, recurso ordinário. Aí tá aqui, ó. As causas em que forem partes o Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Ok? Então, o ROC vai ser também essa segunda hipótese. Mas espera aí. Esta ação, então, que você tem diante de um Estado estrangeiro ou uma organização internacional contra o município ou pessoa residente, essa ação ela tramita perante a Justiça Federal. Porque olha aqui, ó, o artigo 109 da Constituição. Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar. Aí, inciso segundo, as causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional, versus município ou pessoa domiciliada residente no país. Certo? Então, nós temos aqui a competência da Justiça Federal, que é bastante interessante. Então, o que você tem? Né? Qual que é o panorama? Né? Vamos mudar aqui o exemplo. Né? Então, aqui o ROC, ele vai estar aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. Vamos mudar aqui o exemplo, ó. Me acompanhe. Ele vai estar nessa faixa aqui. Certo? Então, a ação tramita aqui na Justiça Federal, né? E cuidado. Então, essa ação envolvendo Estado estrangeiro ou organização internacional, litigando contra um município ou pessoa residente domiciliada aqui no Brasil. Então, ela vai tramitar aqui perante a Justiça Federal, né? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa ter em mente. Então, e aí está um outro ponto que é totalmente incomum. O recurso, deixa eu aproveitar essa seta, o recurso ordinário, então, ele é
da sentença, eu lembro que eu falei sobre isso. Da sentença vai caber o ROC, né? Foram as exceções, eu falei lá na aula de apelação. Né? Eu falei assim, gente, geralmente da sentença cabe o recurso de apelação, aí eu falei lá no juizado, não se chama apelação, lá se chama recurso inominado, e nós temos a hipótese, e foi justamente esse caso que eu comentei, que você vai estar diante de uma sentença, né, na Justiça Federal, só que o recurso cabível vai ser o ROC, não é o recurso de apelação. E outra questão, o ROC ele vai direto para o STJ. Esse é um ponto de amarração extremamente interessante, né? Então ele vai já direto daqui da primeira instância para o STJ direto. Não passa pelo TJ ou TRF. Não passa. Vou até pôr de vermelho aqui, ó. Ele não passa pelo TJ ou TRF. Tá? Então é uma situação muito incomum. Muito incomum. Até uma vez eu estava dando aula sobre isso, né? Tinha uma aluna que fazia estágio na BCZ, ela dizia que era muito comum, né, as ações, a BCZ tinha várias ações dessa, né, então ela deveria ser litigada por algum estado estrangeiro, né, então tá aqui, sendo litigada por algum estado estrangeiro, né, pessoa domiciliada no Brasil pode ser pessoa física ou jurídica, né, a BCZ, por exemplo, é uma pessoa jurídica, então tramita perante a Justiça Federal, né, depois aqui, né, de primeiro grau, e o recurso, eventual recurso, pus aqui para vocês, ó, será o ROC, né? O recurso então vai ser o ROC, e ele vai direto para o STJ. Esse é o grande ponto de amarração que você tem que tomar cuidado, tá? Provas de concursos federais, essa questão cai demais, é incrível, né? Tá? Toma muito cuidado, viu? Parece que ultimamente não tem caído tanto, mas tinha uma época que eles cobravam bastante, né, esse tema. Bom, algumas considerações, né? Então, já que eu tracei esse panorama, né? Pro meu gosto, esse aqui era a parte mais difícil, né? Mas o rock em si, o que eu posso discutir no rock, né? Ele tem estatura constitucional? Tem, como a gente acabou de ver, tá tanto no artigo 105 quanto no artigo 102 da Constituição. Pois bem, mas no rock não há pré-questionamento, como tem no RESP e no RE. O rock, ele se assemelha muito a uma apelação. Tanto é que eu disse para vocês que nós vamos estar diante de uma sentença, né, quando tramita na Justiça Federal, né, na primeira instância, vamos estar diante de uma sentença, e ao invés de caber a apelação, vai caber o ROC. Né? Então, o ROC, ele faz, às vezes, de recurso de apelação. Né? Então, é bem interessante. Ele também tem um procedimento bifásico, né? Então, tem um órgão, o juiz ACO, que é aquele que proferiu a decisão. Então, você vai interpor o recurso perante esse juiz ACO, né? Então, nós temos aqui, vamos voltar lá, aquele esquema, né? Naquela hipótese que eu te falei, né? Se a denegação for aqui no TJ-TRF, o juiz ACO, TJ-TRF, e o ROC vai para o STJ. Se você impetrou mandado de segurança junto ao STJ e foi denegado, então o juiz ACO é o STJ e o juiz adquém o STF. Nessa situação que eu acabei de te contar, né, do 109 da Constituição, você propõe uma ação perante a Justiça Federal, juiz ACO, Justiça Federal de primeiro grau. Juiz adquém o STJ, que vai ter a competência para julgar o recurso. Então, o juízo ACO vai ser bem variável, né? Aí, né, como você pode perceber, né? O juízo ACO. E o adquém, né? Ora será o STJ, ora será o STF. Né? O adquém, como você bem sabe, é o destinatário do recurso. Né? Ele não possui efeito suspensivo próprio. Lembra que eu te falei, né, que a regra do sistema processual é que o efeito suspensivo é o OPE e o DICES, ou seja, você precisa pedir para o juiz a atribuição de efeito suspensivo. Esse é o grande ponto que você precisa mentalizar. Então, cuidado, né? Porque eu falei assim, olha, se assemelha a uma apelação, mas aqui o efeito suspensivo é o OPE e o DICES, não é o OPELEGE, como é lá na apelação, tá? Então, e para se atribuir o efeito suspensivo, né? Então você vai ter que pedir ou ao próprio juízo ACO ou ao juízo adquém, né? Se for perante o próprio juízo ACO, é o próprio prolator daquela decisão.
ok? E se eu não quiser pedir perante o juízo a qual? Para o relator da decisão. Eu quero pedir perante o juízo a de quem? Então aí, ou você espera o ROC chegar lá no STJ ou no STF, que aí vai ser distribuído perante um relator, e aí você pede para aquele relator atribuir o efeito suspensivo, ok? Que é o que normalmente, às vezes, acontece. Ou então não, você está diante de uma situação urgente, sim. Não dá tempo de você esperar o trâmite normal, que você interpõe o recurso, abre vista à parte contrária, para a parte contrária apresentar suas contrarrazões, e só então que vai subir para o STJ ou para o STF. Né? Às vezes você não tem esse tempo para esperar. E você sabe que esse recurso não tem efeito suspensivo. O que você pode fazer? Então, você pode então distribuir uma petição junto ao STJ ou junto ao STF. Né? O seu recurso está lá embaixo ainda, está lá na instância, no juízo ACO, né? Onde foi proferida a decisão. Ok? Então você ainda está com o recurso lá. Você não pode esperar, está diante de uma situação extremamente emergencial, né? Então aí você vai distribuir uma petição junto ao STJ ou ao STF e vai fundamentar ali o período de dano irreparável, de separação, o juízo de probabilidade, né? Enfim, né? Requisitos da tutela provisória, e vai pedir então para o relator sorteado para que ele então atribua efeito suspensivo ao seu recurso ordinário constitucional. Esse relator que vai analisar se atribui ou não atribui o efeito suspensivo ao seu recurso, ele vai ficar prevento para julgar o próprio recurso. Então, na hora que o recurso chegar lá no STJ ou chegar lá no STF, independentemente se ele deu ou não deu efeito suspensivo, então ele já vai ser redirecionado para aquele relator, aquela relatora que já tenha sido sorteado para a atribuição do efeito suspensivo. Tá? Então você tem esses três caminhos. Três caminhos ou você pede para o próprio juízo, a CO, que proferiu a decisão, ou você pede para o STJ ou STF, né, conforme a competência ali, se for por aí. Então, se você for pedir perante o Tribunal Superior, o STF ou o STJ, você tem duas formas. Ou você espera o recurso chegar lá, e aí chegando lá o recurso é sorteado um relator, e aí você pede para aquele relator então que foi sorteado, ou então não, você não tem tempo, você precisa de algo muito urgente. Então aí você vai ter que ir direto no STJ, mesmo que o seu recurso esteja aqui embaixo, né, na instância, no juízo da ACO, né? Então você vai ter que ir direto no STJ ou no STF, conforme o caso, e distribuir uma petição pedindo a atribuição de efeito suspensivo. Aí nesse pedido você informa, né, o que recurso que é, estamos diante de um ROC, né, que está lá, por exemplo, lá na Justiça Federal de Uberaba, né, então, e pede para distribuir para um relator e atribuir o efeito suspensivo, tá? Na hora que o ROC chegar lá, já vai direto para o relator que atribui o efeito suspensivo. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, por que eu disse que se assemelha a uma apelação, o ROC? Eu disse isso porque o efeito devolutivo do ROC é amplo. O ROC não tem aquela limitação que tem o RESP, que tem o RE. No RESP e no RE, nós vimos, só pode se discutir questão de direito. Tem que ter o pré-questionamento, né? Então, lá é de fundamentação restrita, né? Ou eu só discuto questão legal, que é para o STJ, ou só questão constitucional para o STF. Aqui não. O ROC, por isso que eu disse que se assemelha a uma apelação, porque eu posso discutir fatos, prova, direito, o que eu quiser. Então, qualquer matéria de fato, de direito, eu posso discutir no ROC. A fundamentação é livre. Livre. Então, e insisto, apesar de ser endereçada ao STJ, apesar de ser endereçada ao STF, conforme o caso nós vimos, então não há necessidade do pré-questionamento. Tá? Então, e também, muito interessante, lembra que eu falei do recurso adesivo? Só existe a forma adesiva de interposição, só existe na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. Não existe ROC adesivo. Não existe ROC adesivo. Então, cuidado. Então, ele é meio que um ornitorrinco, né? ele, ele é um sincretismo, né? Ele tem peculiaridades da apelação, tem peculiaridades, né, dos outros recursos, né? Então, é bem interessante, né?
Agora, admite-se a teoria da causa madura aqui, aplicação da teoria da causa madura, né? Então, o STJ e o STF podem aplicar a teoria da causa madura, tá? E os demais aspectos, nós temos outros aspectos, mas que estão regulados ali no regimento interno do STJ ou do STF, tá? Conforme o caso. Então, aí seria interessante, né, você dar uma olhada no regimento interno, tá? Então, é bem interessante. Bom, meus amigos, eu trouxe aqui num dispositivo, né, para a gente analisar o que está previsto no Código de Processo Civil, tá? Então, o Código de Processo Civil, o mais importante é o que está na Constituição, né? Mas, enfim, vamos ver o que diz o CPC. É só o 1027 e 1028, recurso ordinário. Então, vamos lá. Serão julgados em recurso ordinário. Então, nós estamos falando do CPC, tá? Opa, peraí. Ficou bom, não. Então, isso aqui é o Código de Processo Civil. Deixa eu deixar claro aqui, né? CPC. Certo? Então, serão julgados em recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, habeas data e os mandados de junção, né? Então, é a repetição do texto constitucional, né? Decididos em única e última instância, né? Então, pelos tribunais superiores, com denegatória da decisão. Ok. Pelo STJ, né? Então, está sendo explícito aqui, né? Quando os mandados de segurança, e nós estamos falando de Código de Processo Civil, né? Repara. Então, aqui perceba que ele excluiu de propósito o habeas corpus. Excluiu o habeas corpus, né? Então, não tem a menor necessidade de falar de habeas corpus. E lembra que eu te falei que a Constituição Federal não falou de habeas data e mandado de junção. Não falou de mandado de junção de habeas data aqui para o STJ. Não falou, tá? Só falou para o STF. Então, por isso que foi omitido aqui, só colocaram mandado de segurança. Então, é justamente por isso, tá? Tome esse cuidado. Então, ó, vai caber o ROC para o STJ, no caso dos mandados de segurança, decididos em única instância pelos TRFs, o Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, quando também denegatória a decisão, né? Mas tem outra hipótese, que é aquela do Estado estrangeiro, né? O organismo internacional. Então, né? De um lado, né? Como litigante. Outro exemplo que eu dei, né? Fictício, né? Obviamente, mas é interessante. Por exemplo, até eu disse, né? O município de Uberaba, né? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele pegou lá junto ao Banco Mundial, que é uma organização internacional, pegou lá um empréstimo, lá, acho que é de 30 milhões, né? Para fazer aquelas obras aqui para evitar enchente aqui no município de Uberaba, né? Imagina lá que houvesse algum litígio entre o Banco Mundial e o município de Uberaba. Então, essa ação teria que tramitar aqui perante a Justiça Federal de Uberaba, né? Então, o Banco Mundial, que é um organismo internacional, de um lado, versus o município de Uberaba, né? Então, seria um exemplo possível, né? Bastante interessante. Então, esses processos aqui, então, que forem julgados perante a Justiça Federal, né? Então, vão para o STJ, né? Então, tá aqui as linhas A e as linhas B, tá? Que nós já comentamos. Olha aqui os parágrafos, ó. Os recursos referidos no inciso 2º, a linha B, né? Que é isso aqui. É isso aqui, né? A linha B. Contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento dirigido ao STJ. Então, muito interessante também. Então, não é só da sentença cabe ROC, mas também as decisões interlocutórias também vai caber agravo do instrumento. E olha o que eu disse, né? Olha aquele exemplo que eu disse. Vai vir daqui, da Justiça Federal, vai direto para o STJ, para manter a simetria, né? Então, se o ROC vai vir daqui, da primeira instância, vai direto para o STJ, também as decisões interlocutórias aqui da primeira instância vai caber agravo de instrumento direto para o STJ. Muito interessante, né? Pois bem, e aqui está falando, ó, aplica-se o recurso ordinário, disposto, né, lá nas regras de apelação, né, e também os dispostos no artigo 1029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Deixa eu pegar aqui o artigo 1029 e colocar aqui para vocês.
CPC, Ctrl F, 1029. Que é a concessão de efeito suspensivo, né, ao recurso extraordinário, recurso especial. Tá? É aquela regra que eu te expliquei de atribuição do efeito suspensivo. Ok? Pois bem, então, e o 1028, o recurso, né, da linha B, né, então aplica-se também os requisitos de admissibilidade e ao procedimentos e disposições relativas à apelação, ó, por isso que eu te falei que se assemelha a uma apelação. Então, é esse aqui, né, esse recurso aqui da linha B, que é do Estado estrangeiro, organismo internacional. Então, vai aplicar também todos os dispositivos envolvendo apelação, com relação à admissibilidade e procedimento, ok? Além do regimento interno do STJ. Então, eu insisto, quando eu te disse, quando eu comecei a falar de recurso, eu falei, gente, sempre que você estiver recorrendo para algum tribunal, dê uma olhada no regimento interno, que pode ser que o regimento interno, pode ser não, ele vai prever alguma peculiaridade, né, alguma questão específica ali. Então é sempre importante você dar uma olhada, né, com relação a isso, tá? Aqui está falando, lembra que nós acabamos de ver aqui, ó, cabe ao agravo de instrumento, o parágrafo 1º, certo? Também cabe agravo do instrumento. Então, opa, peraí, deu um problema, deu um comando errado. Então, aqui está dizendo o óbvio, né? Então, como cabe agravo do instrumento, então nós vamos aplicar todas as disposições referentes ao agravo do instrumento e também regimento interno do STJ, né? O óbvio precisa ser dito aqui no Brasil, não é, meu amigo? Então, e as hipóteses de cabimento do ROC, tanto pelo inciso 1º como pelo inciso 2º, né, o recurso tem que ser interposto ao juízo ACO, Tribunal de Origem, né? Cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar suas contrarrazões. Outra obviedade, né? Fim desse prazo, né, das contrarrazões, os autos serão imediatamente remetidos ao Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade. Independentemente. Então, é outro ponto muito interessante. Isso aqui é equivalente à apelação. Porque o RESP, né, e o RE, né, quando você interpõe aqui, ó, você está diante aqui um recurso, um acórdão aqui, você vai interpor um RESP para o STJ, né, ou um RE para o STF, né, então, um RESP para o STJ, um RE para o STF, lembra que nós temos uma admissibilidade que é feita aqui pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal, né? Lembrou? Se for admitido, né, aí ele encaminha para o STJ ou encaminha para o STF, conforme o caso. Então, mas isso é para o RESP e para o RE. E o que eu te falei também sobre apelação? A apelação está aqui, ó. Você interpõe a apelação perante a primeira instância, né? Abre vista as contrarrazões. Passou o prazo das contrarrazões, remete para o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, a apelação. Lembra disso? E não há admissibilidade. Quem vai fazer admissibilidade é o próprio Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Por que eu estou te falando isso? Estou te relembrando disso. Porque o que está dito ali, que nós acabamos de ler, é que o ROC, se você interpuser o ROC aqui, né, o juízo acolhe, não faz admissibilidade. Ele tem que mandar direto para o tribunal competente. Então, da mesma forma que, se você interpuser o ROC aqui perante o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, não faz admissibilidade, manda direto para o STJ. Se você tiver interposto o ROC aqui perante o STJ, ele não vai fazer admissibilidade, vai mandar direto para o STF após a apresentação das contrarrazões. É isso que está dito ali, naquele dispositivo. Ok? Então, mentalizem isso. Tá bom? Então, ó, os autos serão remetidos ao tribunal respectivo, superior, independentemente de admissibilidade. Ou seja, está dizendo, o tribunal recorrido não faz admissibilidade. É isso que ele está dizendo. Tá? Então, era isso. Era isso sobre o ROC. Bom, agora, um outro recurso, né? A minha fala aqui, né, como são recursos mais curtos, então eu vou falar dos dois. O outro recurso que nós temos aqui são os embargos de
divergência, que é bastante simples, meus amigos, bastante simples. Mas antes de eu falar dos embargos de divergência, você precisa saber como é que é estruturado o STJ e o STF, tá? O STJ, né, que está todo fora do ar, pelo que eu vi, eu tentei entrar no site ontem, né, ontem à noite, não consegui, está fora do ar, pelo menos estava até ontem, ou na hora que eu entrei, né, não sei, enfim, por causa daquele ataque dos hackers, né? Então, olha só, interessante. O STJ ele é composto então, por 33 ministros. O STF, 11 ministros. Tá? Então, o STF é uma estrutura muito menor, né? Por isso que ele tem uma divisão apenas em duas turmas, né? Então, são 5 ministros, o STF, 5 ministros em cada turma, e o presidente do STF não participa das turmas. E as turmas é que vão julgar o recurso extraordinário. São as turmas. Então, cada turma tem 5 ministros. Tá? Eu até vou abrir um parênteses aqui. Tá? Não importa se é o STF, não importa se é o STJ, cada turma tem 5 ministros. Tá bom? Falou a palavra turma, né? Turma é igual 5 ministros. Ok? Então, mentalize isso. Porque tá a palavra turma né, em tudo, né? Então, olha aí que interessante. Tá? 5 ministros. Pois bem. Então, o STF é uma estrutura muito menor, né? 11 ministros só, então tem duas turmas. E as duas turmas têm competência para julgar o recurso extraordinário. Olha o nome do recurso: embargos de divergência. O que é essa divergência que está falando aí? Divergência entre as turmas. A primeira turma decidiu num sentido, a segunda turma decidiu em outro sentido. Então, como nós temos que ter um posicionamento uniforme do tribunal, então cabe o recurso de embargos de divergência justamente para uniformizar esse entendimento. Então, vai lá para o plenário, né? No caso do STF. Então, nós temos aqui ainda o plenário, né? Então, o que é composto pelos 11 ministros. Então, os 11 ministros vão fixar, então, qual é a tese padrão. É a tese que foi defendida na primeira turma ou é a tese que foi defendida na segunda turma? Então, aí o plenário vai ser até a soma ali de todos os votos, né? Então, e vai decidir, então, uniformizando o entendimento do tribunal acerca daquele tema. Então, presta atenção nisso. Ele é um recurso simples, os embargos de divergência. Ele é um recurso que visa, então, uniformizar o entendimento divergente das turmas. Das turmas. Só isso. E manda para onde? No caso do Supremo, né, vai mandar para o plenário e o plenário vai decidir. No STJ é o órgão superior, né? Então, agora, como que funciona o STJ? O STJ ele é um tribunal maior, né? Então, deixa eu pôr aqui, né? STF vocês já sabem, né? Então, o STF são 11 ministros. E o STJ são 33 ministros. Dos 33, só 30, né? Os três, o presidente, vice e o corregedor, eles não participam das turmas, tá? Do STJ, o presidente, vice e tendo o corregedor geral, né? Eles não participam das turmas, tá? Então, quem vai participar são os outros 30. E aí, olha o que eles dividiram. Eles dividiram primeiro em sessões. Cada sessão tem 10 ministros, né? Tem 10 ministros. Então, e aí eles dividiram em turmas. Cada sessão tem 2 turmas, com 5 cada, né? 5 ministros cada. Então, aí eles dividiram por tema. Então, nós temos a primeira sessão, que é direito público, então vai julgar ali direito administrativo, direito tributário, né? Enfim, matérias envolvendo o poder público, né? Direito urbanístico, né? E temos a segunda sessão, que é direito privado, que vai julgar ali direito comercial, né? Direito empresarial, direito civil, né? Enfim. E uma sessão só para direito penal, que é a terceira sessão. Então, se você gosta de penal, a terceira sessão que vai te interessar, né?
Que aí a primeira sessão é a primeira e segunda turma. A primeira e segunda turma estão dentro da primeira sessão, que é direito público. A terceira e quarta turma, então, estão dentro da segunda sessão, que é direito privado. E a quinta e sexta turma, direito penal. Pode ver, por exemplo, os precedentes em direito penal são todos da quinta turma ou da sexta turma. Tá? Então, quando sai lá no acórdão, eles põem assim, ó, STJ, quinta turma. Eles não falam sessão. Eles falam das turmas. Ok? Então, e os embargos de divergência, meus amigos? É quando houver divergência entre as turmas. Uma turma fala uma coisa, outra turma fala outra. E na área processual, é curioso que tanto a primeira sessão, primeira e segunda turma, quanto a segunda sessão, terceira e quarta turma, ambos possuem competência para julgar questões processuais, civis. Então, você pode ter divergência entre a primeira turma e a quarta, né? Segunda e a terceira, enfim. As combinações aí são as mais diversas. Mais diversas. E a divergência for sobre matéria processual. Então, outro ponto que você precisa mentalizar. Os embargos de divergência é só dentro desses dois tribunais, é só dentro do STJ e do STF. E é uma divergência, meus amigos, com relação ao julgamento do RESP, da matéria ali no RESP, se for embargo de divergência no STJ, e do STF, a divergência, então, tem que se dar com relação ao julgamento do recurso extraordinário. Por que eu estou dizendo isso? Isso é extremamente relevante porque, como você sabe, o recurso especial e o recurso extraordinário são matéria de estrito direito. Não se admite discussão fática. Né? O STJ ainda tem 3 exceções lá, que nós já falamos, que é no caso dos honorários, as trentes, né, e dano moral. Ok, mas exceção. Mas, como são recursos de estrito direito, recurso especial e recurso extraordinário, e os embargos de divergência para dirimir uma divergência no julgamento desses recursos, então, nos embargos de divergência também só se admite análise de questão jurídica, de questão de direito constitucional, só no STF, ou de direito federal, né, aplicação da lei federal com relação ao STJ. Não se admite repreciação de fato, ok? Então, também nos embargos de divergência não se admite, tá? Olha aqui o esquema que eu coloquei. Está no artigo 1043, que eu já vou ler ele para vocês, tá? Então, o cabimento dos embargos de divergência é embargável o acórdão de órgão fracionário, né? Aí as turmas, né? Que, olha aí, ó, recurso extraordinário e recurso especial, acabei de falar, né? Divergir julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo o acórdão, os acórdãos embargado o paradigma de mérito, né? Divergir do julgamento de qualquer órgão do mesmo tribunal, sendo o acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Né? Então, podemos ter até divergência com relação a recurso não conhecido. Olha que curioso. Né? Então, algumas questões aqui que você precisa mentalizar. Né? Então, o que nós temos no panorama? Como eu estava dizendo, o propósito desse recurso é uniformizar a jurisprudência no âmbito interno do STJ e do STF. Então, os embargos é próprio para o STJ e para o STF. Então, ele não tem um âmbito de atuação em outros tribunais. Não tem embargo de divergência no Tribunal de Justiça, não tem embargo de divergência no Tribunal Regional Federal. Não tem. Então, obviamente, como é um recurso, vamos falar obviedades, né? Como ele é um recurso, precisa de ser interposto, então. Precisa ser provocado, né? Então, isso é um ponto bastante interessante, né, que você precisa mentalizar, né? Nós vamos ter, então, aí um confronto de teses jurídicas, né? Que estão ali presentes, né, nesse recurso especial, né, no recurso extraordinário, né? E a doutrina também admite no caso de ações de competência originária, tá? E a divergência que autoriza, né, a interposição dos embargos, né, ela pode se dar tanto com relação a direito material, lembra aí que eu coloquei, né, sobre deixa eu voltar lá aquele esquema, né? Nós temos aqui direito público, direito privado, né, direito material, ou sobre direito processual. Esse é o grande ponto, tá? Nós podemos então ter uma divergência, o problema pode ser tanto com a aplicação do direito material como de direito processual, né?
Então, ali que a gente estava vendo, nós falou de acórdão paradigma, né? Então, os embargos de divergência, né, eles vão ser cabíveis. Então, quando o acórdão padrão, né, o acórdão paradigma, for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, né? É possível que seja da mesma turma? É possível. Porque geralmente, olha aqui, geralmente você tem o confronto, uma divergência entre turmas diferentes. A primeira turma está divergindo da segunda turma. A terceira turma está divergindo da quarta, né? Geralmente é isso que acontece. Ou pode até ser, porque lá fala qualquer órgão, né? Não pode ser de uma sessão divergindo da outra sessão. Ok, mas vai estar inserido dentro de uma turma. Pode ser embargo de declaração de mesma turma? Pode. O STJ admite desde que tenha mudado a composição do tribunal. Mas peraí, o que significa isso? De uma mesma turma? Como assim? Simples. Detalhe é o seguinte, olha, eu tenho um acórdão paradigma, é um acórdão padrão, né? Modelo, aquele acórdão que eu acho interessante, né? Que me interessa. Então, ele foi proferido pela primeira turma. Vamos pegar aqui de bode expiatório aqui a primeira turma, certo? Então, eu tenho um acórdão aqui da primeira turma. Só que esse acórdão é lá de 2010, por exemplo. E aí, o meu recurso chegou lá no STJ, meu recurso especial, e caiu para a primeira turma, só que eles não seguiram aquele entendimento de 2010, que era da própria primeira turma. Você fala, mas como assim? Eu juntei um acordo da própria turma e eles não seguiram, eles mudaram o entendimento. Aí que tá. Cabe embargo de divergência? Sim. Então você vai ter, só que você vai ter o trabalho de falar o seguinte: olha, eu tenho um acordo, um paradigma aqui, o entendimento era esse. Coloca lá o entendimento, aquele entendimento que te interessa, né? Lá de 2010, por exemplo, no exemplo que eu te dei. Meu recurso especial chegou agora, em 2020, lá, caiu para a mesma primeira turma e o entendimento foi divergente. Uma discrepância. Então você vai ter acordo paradigma, primeira turma. Acordo recorrido, primeira turma. Esse é o grande ponto. Né? Só que aí você vai ter cuidado de falar: olha, houve uma mudança de composição. Os ministros que eram, por exemplo, da primeira turma se aposentaram, né? Enfim, né? Foram para o STF. Né? Tem aí. O Fux, por exemplo, era do STJ, foi para o STF, né? O outro ministro que faleceu, o Carlos Menezes Direito, também era do STJ, foi para o STF, né? Enfim, é normal haver mudança de ministros, né? Geralmente é aposentadoria, né? Então, mudança de composição das turmas, em geral. Então, às vezes você pode ter um acórdão recorrido que discrepa do próprio entendimento do tribunal de anos atrás. Então, mas perceba, o ideal, né, o normal é que você tenha divergência entre turmas. Uma turma diverge da outra. Mas pode ser que você esteja diante, é admissível, então, os embargos de divergência, se você estiver diante de uma divergência da própria turma que tenha mudado de composição. Tá? Então, esse é um ponto extremamente interessante. Tá? Então, como eu falei de acordo paradigma e acordo recorrido, né, similar àquilo que nós já falamos sobre o recurso especial. Né? Então, você está recorrendo, fazendo embargos de divergência. Então, você vai ter que provar a divergência com uma certidão, você vai ter que tirar uma cópia ali, ou fazer uma citação ali do repositório oficial do STJ, né, da jurisprudência, né, então fazer uma comparação. Falar, olha, o caso é esse. Olha, a decisão foi essa, acordo um paradigma, do acordo recorrido é esse. Coloca, né, e demonstra, né, a circunstância de que identifica, né, os pontos semelhantes, os pontos idênticos, né, se houver. Então, não precisa ser algo idêntico mesmo, pode ser algo semelhante, tá? Então, mas você tem que fazer essa análise comparativa. Acordo um paradigma, um quadrinho, né? Um quadro, faz um quadro, acordo um paradigma, acordo um recorrido, tá? Mas você tem que citar o precedente do próprio STJ ou o precedente do próprio STF, tá? Então você faz a menção lá, olha, extrair do site do STF, né, a fonte, né, o repositório. Então, mas você tem que fazer essa comparação analítica, tá? Chegou uma visita aqui para nós, né? Oi, meu amor, tudo bom? Quer ver desenho? Pi, pi. É? Pi, pi.
Vamos, deixa eu pegar aqui, só um minutinho, meus amigos. Ele tá querendo um desenho. Desenho do Piu-Piu ali. Vou só pôr um desenho aqui pra ele. E aí eu já retorno. Bom, então você tem que fazer, voltando aqui, né? Desculpem a pequena interrupção. Então, você tem que fazer uma comparação analítica, né? Então, demonstrando ali, então, que é uma similitude, né, entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, né? Então, e é uma similitude também do cunho fático, né? Apesar de você não poder discutir fatos, né, você tem que demonstrar que, olha, o acórdão recorrido tem uma semelhança fática e jurídica com relação ao acórdão recorrido. Você tem que ter esse trabalho de fazer essa demonstração, tá? Então, é bastante interessante. E lembra que eu te falei, né, que o STJ admite, né, o cabimento de recurso especial para discutir dano moral, né? É curioso que o próprio STJ tem hora que ele meio que dá uma bugada, né? Aproveitando aí o trocadilho, né, do que aconteceu ontem, né, com a invasão dos hackers, né? Então, mas eles têm uma súmula lá, a súmula 420, falando que não cabe embargo de divergência para discutir dano moral, né? O que me parece um pouco contraditório, né? Então, e tem um outro ponto também, então, para compensar isso, né? O STJ fala o seguinte: olha, quando a divergência for notória, né? Algo notório. Então, nesses casos, por exemplo, sai na mídia, né? Enfim, é, como tem politizado muito, né? A mídia está muito cada dia mais atenta ao que o STJ decide, ao que o STF decide. Então, se a divergência for notória, está dispensado, o recorrente está dispensado da comparação analítica. Mas aí é sempre bom você tomar o cuidado, né, e falar, olha, esse aqui é um caso notório, né, foi amplamente noticiado, né, nos meios de comunicação, então se dispensa-se a comparação analítica. Mas enfim, eu sinceramente, eu já tive a oportunidade de fazer embargo de divergência, eu não gosto de trabalhar com essa questão de divergência notória, não. Tá? Eu, podendo pôr análise comparativa, né, coloque, né, cautela nunca é demais, né, meu amigo? Então, enfim, e você ficar suscetível ao mau humor dos tribunais, né? Ah, hoje estão de bom humor, beleza, eles vão admitir a divergência notória. Não, depois eles mudaram de entendimento. Enfim, eu não gosto. Então, eu prefiro, já que vamos seguir a lei, né? A lei fala, então, que tem que ter comparação analítica, então vamos fazer, né? Então, é um ponto muito interessante, tá? Então, para efeito de cabimento, né, desse recurso, né, você tem que, então, lembrar, né, que você tem que estar diante de uma decisão de um recurso especial, né, proveniente de um acórdão, né, que julga um recurso especial ou um recurso extraordinário. Não se admite embargos de divergência se for outro recurso. Então, você tem que estar aí diante das divergências entre as turmas quando elas julgarem recurso especial no STJ ou recurso extraordinário no STF. Qualquer outro tipo de recurso, esqueça, não cabe embargo de divergência, tá? Então, esse é um ponto de amarração, né? Então, você precisa mentalizar, tá? Então, era basicamente isso, meus amigos, né? O procedimento dos embargos, né, está dentro do regimento interno, né? É o prazo de 15 dias, né? Então, é bem interessante. Não tem efeitos suspensivos, né, também. Então, você tem que mentalizar isso, tá? Bom, então, basicamente, era isso que nós tínhamos que tratar aqui com vocês, tá bom? É bastante simples, né? Então, o cabimento dos embargos de divergência, tá? Então, e nós concluímos, então, a matéria dos recursos no processo civil, meus amigos. Concluímos, então, né? Então, falamos, então, dos 9 recursos, né? Então, era isso que nós tínhamos para falar. Eu vou trabalhar, então, na semana que vem, então, a ação rescisória. Vou trabalhar
a reclamação, né, perante os tribunais, né, os tribunais que criam precedentes, né, vinculantes. Então, nós vamos falar sobre isso, então, na semana que vem, tá bom? E hoje à tarde, eu vou gravar a aula sobre o procedimento do RESP, o procedimento do RE, e mando para vocês ainda hoje, tá bom? Para a gente repor aquela aula da semana que vem, que eu estava devendo, tá? Que eu tive aquele problema técnico. Alguma dúvida, meus amigos?